Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura que fizemos em sua palavra e que o Espírito Santo possa assentar, irmãos, possa vivificá-la em nossos corações. Na mensagem Conferência com Deus, o profeta de Deus mostrando para nós o que Deus fez com Israel quando os tirou lá da terra do Egito para os levar à terra prometida, que era a terra de Canaã, uma terra que Deus havia prometido a Abraão, que lhe daria a ele e a sua semente. Lembrando que o que aconteceu ali com Israel, aquilo era uma sombra, e sendo uma sombra é o negativo, e para ser um negativo tem que ter um positivo. Então lá era uma sombra, porém aqui é o positivo. Então ouçamos o que o profeta tem a nos dizer. Ele diz: eles estavam em sua marcha, saindo do Egito em busca da terra prometida. Eles estavam em sua marcha. Depois de terem sido separados, um povo que foi chamado para fora, eles vieram até o Mar Vermelho. E eles tiveram que mandar parar. Eles não podiam atravessar. O grande general Josué teve que levantar sua mão e soar a trombeta que parem, interrompam a marcha. Creio que o profeta fez menção aqui de Josué, mas eu creio que provavelmente ele queria dizer Moisés, porque foi Moisés quem os tirou do Egito. Então, amados, nós sabemos como Deus operou através de seu profeta Moisés, que nasceu para ser um libertador de Israel. Muito bem. Então Deus, através de Moisés, desferiu aquelas 10 pragas sobre os egípcios, mostrando que verdadeiramente Moisés tinha a palavra do Senhor e que ele havia descido para libertar o povo de Deus, Israel, das garras dos egípcios. Então, depois que aconteceram aquelas 10 pragas, a última delas foi a morte dos primogênitos. Então o rei os deixou sair. Mas como sempre, ele liberava, depois ele arrependia. O próprio Deus endurecia o coração de Faraó. E desta feita, Faraó saiu atrás deles, com seus exércitos, seus cavaleiros, seus carros, etc. Então vejamos como Deus faz. Como Deus escreve certo por linha que para nós, seres humanos, parece que está tudo torto, né? Parece que está tudo errado. E de fato é um paradoxo. Porém, mesmo sendo um paradoxo, é a verdade. Paradoxo quer dizer uma coisa incrível, não é? Mas mesmo sendo uma coisa incrível, porém, é a verdade. Por isso Jesus falou, não é? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse achará. Então você tem que perder para ganhar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Muito bem. Então,
Deus endureceu o coração de Faraó e o Faraó foi atrás deles. E agora eles se encontravam encurralados, porque o Mar Vermelho estava diante deles. Rocha de ambos os lados. De maneira que eles não podiam escalar aquelas rochas. Eles não podiam seguir adiante. O profeta diz que o Mar Vermelho provavelmente tinha umas 3 ou 4 milhas de largura. Como passar? Então a única saída que eles tinham era voltar para trás. Então o profeta está dizendo que o grande general Josué, creio que ele queria dizer Moisés, teve que levantar sua mão, soar a trombeta e dizer para o povo: parem, interrompam a marcha. Há um obstáculo diante de nós. Estamos encurralados. Há o Mar Vermelho aí na frente. Olha as montanhas. Temos as montanhas de ambos os lados e estamos embaixo em um vale e temos que parar. Meu Deus. Vamos lembrar mais uma vez que aquilo lá era um tipo da igreja. Então, o irmão Branda diz, sempre que aquela igreja para, é aí quando Satanás prevalece. Sempre que aquela igreja para, é aí quando Satanás prevalece. Tem que se mover constantemente e rapidamente, marchando para Sião. Não permita que a igreja do Deus vivente alguma vez seja culpada de parar. E assim que eles pararam, e disseram, qual é o problema aqui? Então, logo que eles pararam e armaram as suas tendas e começaram a descansar um pouco, eles ouviram o rumor das rodas, e o único caminho de escape que eles tinham era para trás, e aqui vem o exército de Faraó se aproximando para bloquear ou passar pelo meio, isto é, passar por cima deles. Irmão Brando diz, vocês soldados, conhecendo a estratégia, como eles o cercaram, lá estava o Mar Vermelho diante deles, talvez 2 ou 3 milhas de largura, e aqui estavam as altas montanhas, eles não podiam escalá-las, eles seriam como ovelhas espalhadas por lá, um alvo para todos os arqueiros dos egípcios, e atrás deles, porque tinham parado, vem o inimigo. Isto mostra, amigos, que até mesmo hoje na marcha para a terra prometida, lembrando que a terra prometida para a igreja do Novo Testamento é o batismo com o Espírito Santo. Então ele diz, isso mostra, amigo, que até mesmo hoje, na marcha para a terra prometida, o inimigo está a uma distância de apenas um ou 2 saltos atrás de nós. Não podemos parar nesse reavivamento. Isso não pode ser uma ordem de parada. Simplesmente continue avançando, prossigam. Vocês estiveram na presença do Espírito Santo com vocês anteontem à noite e ontem à noite, e agora movam-se continuamente para dentro daquilo. Não deem ordem de parar, porque o inimigo está logo atrás de vocês. Então vamos recordar. A terra prometida para eles era a terra de Canaã.
A terra prometida para o crente do Novo Testamento é o batismo com o Espírito Santo. Tão logo a igreja para, tão logo a igreja dá, digamos assim, uma esfriada, sai do seu posto do dever, sai da palavra, sai do seu devido lugar e vai até a fronteira a encontrar com o inimigo. Olha, vamos pensar um pouquinho. A busca do Espírito Santo tem que ser uma coisa contínua. Não podemos parar, não podemos, digamos assim, desvanecer. Temos que prosseguir. Você venceu ontem, você vence hoje, e você vence amanhã, e você continua orando, Senhor, eu preciso da terceira etapa da graça, eu preciso do Espírito Santo do Senhor em uma porção maior. Porém, se para, então é vez do inimigo trabalhar. Se você sai de trás da palavra, ora, então é hora de você encontrar com o diabo. Porque ele está ali te esperando. O profeta diz que ele está 1 ou 2 saltos atrás de você. E então logo deram ordem para parar, e o exército de Faraó foi visto, vindo à distância, o rugido das rodas dos carros e a poeira levantando-se, e os gritos dos soldados. Oh, que hora difícil! Isto quase fez o povo agitar. O único caminho que eles tinham, a única saída era voltar para trás. Mas agora vem atrás deles o exército de Faraó. Meu Deus! O profeta de Deus disse: que hora difícil isto! Isso quase fez o povo se agitar. Mas lá havia um entre eles que sabia não haver motivo para estar perturbado. Ele tinha tido conferências com Deus. Ele tinha tido experiências com Deus. Amém. Lá naquele dia, quando o fogo ardia e a sarça não consumia, Moisés aproximou-se para ver o que estava acontecendo e ouviu do meio daquele fogo uma voz: Moisés, tira o sapato dos pés, porque a terra que você pisa é uma terra santa. Amém. Aleluia. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-los e estou te enviando. Aí Moisés deu todo quanto foi escusa. Disse que ele era pesaroso de língua e que ele não dava conta. A verdade é que ele estava com medo de Faraó. Mas Deus disse: Moisés, quem criou o homem? Quem criou a língua? Quem criou a boca? Você vai, Moisés. E disse para Moisés: Moisés, joga essa vara no chão. A vara virou uma serpente. Pegue-a pela cauda, Moisés. Moisés pegou a serpente pela cauda, virou a vara de novo. Moisés, põe a mão no seu seio. Tira, Moisés. Estava toda leprosa. Coloque de novo, Moisés. Quando tirou novamente, a mão estava limpa. Moisés, estou te enviando. Então Moisés tinha experiência. O profeta diz que ali havia um entre eles que sabia não haver motivo para estar perturbado. Ele tinha tido conferências com Deus. Ele sabia o que era preciso para conseguir falar com Deus. Oh, amados irmãos, nós como a igreja do Deus vivo, temos um entre nós que teve conferências com Deus e veio e transmitiu para nós os conselhos de Deus. É simplesmente seguir os seus conselhos. Não disse ele que a fé para o rapto está nas mensagens? É simplesmente segui-la, passo a passo. Já vamos concluir. Ele sabia o que era preciso para conseguir falar com Deus.
E assim que em cima, digamos, em cima do monte, em uma certa rocha, Moisés escondeu-se do resto dos filhos de Israel, porque Moisés estava nas mãos de Deus, Moisés estava na vontade perfeita de Deus, mas o povo não estava. Então ele teve que se separar. Em uma certa rocha, Moisés escondeu-se do resto dos filhos de Israel e lá ele teve uma conferência. Senhor, marchei até este lugar. Fiz tudo de acordo com o que o Senhor tem me ordenado. Mas há um obstáculo diante de nós. Um obstáculo nos parou. Tivemos que dar ordem de parada. Que coisa! O irmão Brana diz, como nosso irmão aqui em uma cadeira de rodas, como talvez você sentado aí com câncer ou com um problema cardíaco, problema de coração, né? Ou com algo que você sabe que vai morrer disso a qualquer momento, o inimigo parou, ele o fez parar. Talvez você tenha parado antes que o inimigo o alcançasse. Talvez haja algo em sua vida que o tenha feito parar. O que quer que seja, você ainda tem o privilégio de ter uma conferência com Deus. Amém. Conversemos sobre o assunto com Ele. Façamos alguma coisa acerca disto. Não importa o que o inimigo seja, ele nunca é demasiado grande para o nosso Deus. Necessitamos de uma conferência. Amém. Aleluia. E para termos esta conferência, o nosso profeta nos ensinou, né? Se eu preciso de um dinheiro emprestado, eu vou pedi-lo a um amigo, eu não vou chegar lá de supetão, né? Fulano, eu sei que você tem o dinheiro, aí você me arranja aí que eu preciso pagar uma dívida ali, porque eu preciso de sair da cidade e não quero ficar devendo. Vamos, me dá o dinheiro aí. Estão lembrados como é que ele diz que faz? Chama o amigo de lado, né? Com humildade, e diz, amigo, eu estou no apuro. Fiquei devendo tanto de dinheiro e tal, e preciso sair da cidade, preciso pagar e não quero ficar devendo. E tenho um dinheiro para receber daqui tantos dias. Se você puder me arrumar esse dinheiro agora, para mim pagar essa dívida, eu ficaria muito satisfeito. Você vai com temor, você vai com humildade. É assim que você faz para ter uma conferência com Deus. Você vai humildemente confessando suas falhas, confessando suas fraquezas, fazendo o inventário na sua vida. O que foi que eu pratiquei hoje? Será que eu falhei em algum ponto? Será que eu falhei em palavras? Será que eu falhei em obras? Será que eu falhei no olhar? Senhor, faça um inventário e clamo por misericórdia, suplique o seu perdão. Ele é um Deus misericordioso. Assim Moisés subiu por detrás de um certo lugar, diríamos, e teve uma conferência com Deus. Ele não sabia o que fazer. Talvez você não saiba o que fazer. Quantas vezes nos encontramos em becos sem saída? Becos sem saídas. Problemas que parecem insolúveis para nós. Não temos solução, não sabemos como resolver aquilo, porém o nosso Deus tem a solução. O nosso Deus sabe como resolver. Talvez você não saiba o que fazer, talvez você seja um pecador
e tenha cometido tanto pecado. Talvez você tenha fumado até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha bebido até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha chegado ao ponto de estar tão cheio de pecado e cobiça que você tem que olhar errado para cada mulher que vê. Ou talvez você até mesmo tenha pervertido os seus próprios recursos naturais. Talvez você tenha chegado a um bloqueio. Não me importa onde você esteja, Deus ainda está pronto para vir a você em uma conferência e conversar sobre o assunto com você. Talvez você tenha destruído o seu lar. Talvez você tenha deixado seu esposo ou deixado sua esposa. Talvez você tenha abandonado seus filhos. Pode haver muitas coisas nesta vida com que o inimigo tenha pego em sua armadilha. Mas lembre-se, meu irmão, irmã, você ainda tem o direito de ter uma conferência com Deus. Sim, Senhor. Conversar sobre o assunto com Ele. Ele é o socorro bem presente na angústia. Amém. Então nós vemos que Moisés teve uma conferência, e talvez esta foi a conferência. Ó grande líder de Israel, fiz tudo ao teu comando. Eu guiei estas pessoas exatamente como tu me dissestes para fazer. Cobri o povo com o sangue, trouxe as pragas desde o céu, fiz tudo o que me dissestes para fazer. E aqui estamos nós, caídos na armadilha. Que devo fazer, Senhor? Preciso ter uma conferência contigo. E talvez sentado no topo da rocha, ou de pé próximo à fenda da rocha, onde Moisés estava orando, neste certo lugar, selecionado neste momento crucial. Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Mas como, Senhor? Eis aí o mar vermelho na frente. Como posso mandar o povo seguir adiante? Moisés, o que você tem na mão? Essa não é a sua vara, essa é a minha vara. Essa é a vara do julgamento. Simplesmente fale, Moisés, a palavra. E nós temos escrito na palavra de Deus que veio um vento oriental e soprou sobre as águas do Mar Vermelho. E as águas fizeram muros, montões de ambos os lados. E abriu-se um caminho, abriu-se uma estrada. E o povo de Israel atravessou em terra enxuta. Amém. Eu não sei, eu às vezes me ponho junto com eles nessa jornada. Se eu estivesse lá, meu Deus, olhando para aquele montão de água lá em cima, será que eu teria coragem de atravessar? Claro que você teria, claro que nós teríamos. Atravessaram o Mar Vermelho em terra enxuta. E nisto chegou o exército de Faraó. E entraram atrás para ver se conseguia apanhar o povo, ou então atravessar para o outro lado juntamente com eles. Então logo os filhos de Israel alcançaram, quem sabe aí o barranco do outro lado, as águas se fecharam. Os carros, cavalos e cavaleiros de Faraó morreram submergidos nas águas. A Bíblia diz que Deus fez com que eles se atolassem
as rodas dos carros saíam, eles patinaram para não alcançar o povo de Deus. Quando o povo de Deus saiu do outro lado, então as águas se fecharam e o povo de Deus glorificou ao Senhor. Mas conseguiram, foram perseverantes na presença de Deus, nunca mais murmuraram, nunca mais falaram contra Moisés ou contra o povo de Deus, ou melhor, contra o próprio Deus. Então, logo passam os dias, eles disseram, olha, nossa alma tem fatio deste pão vil, esse pão vil que cai do céu todas as manhãs. Nós queremos carne. Nós, pelo menos, lá, nós éramos escravos, mas pelo menos nós tínhamos carne lá para comer. Começou a murmurar contra Moisés e contra Deus. Moisés teve que orar a Deus, Senhor, o povo está rebelde. O povo está querendo voltar para o Egito. Só não volta porque não tem ninguém para abrir o mar. Eles querem carne, Senhor. Deus enviou cordonizes. Comeram carne até. E aí veio a sede. Queremos água, Moisés. Queremos água, não há água aqui nesse deserto. A Bíblia diz que eles andaram de valado em valado, de oásis em oásis, em busca de água, porém não encontraram. Mas lá na rocha, o lugar mais seco do deserto, Deus mandou Moisés ir e tocar na rocha, ou falar à rocha, e a rocha jorraria água. E Moisés, todo humano, já viu como que é, né? Chegou lá e feriu a rocha com aquela vara 2 vezes. E a rocha jorrou água. E o povo beberam, seus animais beberam. Suas esposas, suas crianças, seus animais. Você crê que isso é verdade? Nós estamos servindo esse Deus. Lembrando, a terra prometida para nós é o batismo do Espírito Santo. Sem ele, jamais poderemos ser arrebatados. Mas com ele, quando a trombeta soar, aleluia, os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, e juntamente com ele subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Como o profeta disse, haverá noiva, haverá uma ceia no céu, tão certo quanto Deus é certo, porque isso é sua palavra, e nós estamos nos preparando para isto. Ser a Ele, por tudo que Ele tem feito por nós no decorrer deste ano. Ele tem dado tudo que nós temos necessidade, tem nos dado saúde, tem nos dado paz. Às vezes nós arranjamos problemas com as nossas próprias mãos, não é? E depois temos que chorar aos pés dele, porém ele é socorro presente. Ele vem ao nosso encalço.